Isso, glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como que é bom, né, meus irmãos, nós podemos estar juntos. Estávamos pela manhã no culto de oração, aonde ali refletíamos um pouco a respeito da palavra do Senhor, e agora Deus nos dando esta oportunidade de estudarmos a palavra do nosso Deus. A mensagem de hoje, ela vem muito de encontro com o que nós temos vivido nos dias atuais, e eu quero falar a respeito de uma vida plena em meio às aflições. Uma vida plena em meio às aflições. Amém? Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, revelado e ministrado em nosso meio. Que o teu amor e o teu poder venha se revelar, Senhor, na nossa fraqueza. Que o teu Espírito venha guiar o nosso coração, Pai, a respeito, Senhor, de tudo que tem nos acometido. Que o Senhor possa nos derramar, Senhor, e nos dar do teu Espírito, Senhor, em porção dobrada. Que a tua glória, Senhor, essa sim seja ministrada em nossas vidas. Que o teu amor, Senhor, possa alcançar-nos, Senhor, de uma forma plena. Na certeza, sim, Senhor, do teu cuidado, e que todas as palavras contrárias cairão por terra. Nós te glorificamos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A carta é a de Paulo, enviada à igreja de Filipos, ou aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, verso de número 10 a 13. Filipenses fica logo depois de Éfeso, ou de Efésios, e antes de Colossenses. Glórias a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Bendito é o nome do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, no longo dos anos, esse versículo ele tem sido aplicado cada vez mais de uma forma errônea, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso e vamos aprender juntos a respeito desse tema tão glorioso. É bem verdade, meus irmãos, que nós somos atacados, né? Ou nós somos bombardeados por inúmeras informações. E as informações que mais alegram o nosso coração são aquelas que muitas vezes não são contidas de verdades. Prega-se muito, né, a liberdade ou a não tem mais sofrimento em detrimento do sofrimento de Cristo na cruz. Ou seja, Cristo morreu na cruz, Cristo padeceu por nós, então você, como crente, você não pode sofrer mais. Não tem mais sofrimento para você, porque Cristo sofreu na cruz. Prega-se muito o antropocentrismo no lugar do cristocentrismo, né? Então, nós vamos vivendo e vamos aprendendo situações e vamos recebendo, e quando temos contato com outras pessoas, com outros cristãos que receberam outro tipo de informação, nós vamos tendo dificuldades, muitas vezes, de assimilar isso, né? Se prega muita prosperidade material, muitas coisas que nós vemos que não condiz em todo o tempo com a Escritura. Volta e meia, podemos ter um alívio, um refrigério na nossa alma. Na maior parte do tempo, vamos viver angústias, sofrimentos, dificuldades, temores, porque é isto o que a palavra nos ensina, o que os nossos irmãos primórdios viveram, né? Nós somos convidados em todo o tempo a nos apegarmos nessa palavra do triunfalismo, né? E que vamos vencer a qualquer circunstância, que vamos vencer de qualquer jeito. De uma forma espiritual, sim.
porque o anseio da nossa alma é alcançar os céus. No sentido espiritual, venceremos, mas no sentido terreno e material, nem sempre, nem sempre. Depende muito do que entendemos o que é vencer em Cristo. Então, nós vamos aprender com essa figura importantíssima do Evangelho, um exemplo para todos nós, o irmão Paulo, que nos ensinou muitas coisas através do seu testemunho de vida e que nos passou profundas lições. Se fizéssemos uma pergunta de fácil resposta, a pergunta seria: o crente ele pode sofrer, né? Mesmo estando em Jesus, ele pode sofrer? A resposta é óbvio. É só você olhar para a sua vida, é só você olhar para a sua caminhada, olhar para as experiências que você tem tido e você responderá rapidamente, dizendo: pode, pastor, pode sim, porque eu tenho sofrido como crente. Tá tudo certinho, pastor, mas estou sofrendo do mesmo jeito. Por quê? Porque a vontade de Cristo é revelar a sua glória na nossa vida, principalmente através dos desafios, das fraquezas, dos temores, das dificuldades e adversidades. João 10:10 é um texto muito conhecido, vai falar que algumas pessoas, os mercenários principalmente, eles trazem sofrimento. Ali, João 10:10 diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Glórias a Deus. O simples fato de ter uma vida em abundância, isso não quer dizer que não tenhamos desafios, problemas. Enquanto estivermos nesse corpo, vamos sofrer todos os tipos de desafios. Mas é sempre importante nos lembrarmos daquilo que disse Isaías, capítulo 40, e eu te convido a abrir a sua Bíblia aí. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 28. Bendito é o nome do Senhor. Isaías, Antigo Testamento, antes de Jeremias, depois de Cantares, do Cântico dos Cânticos. Isaías 40, 28 diz-nos assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Bendito é o nome do Senhor. Então, em Deus há um refrigério, em Deus há um fortalecer, mesmo que nós venhamos cansar, perder o ânimo, o Senhor ele sempre tem para nós uma fonte, ele sempre tem para nós energia, graça, glória, misericórdia, poder, unção, ele sempre tem para nós uma via de escape. É dele que vem o fortalecimento para nossa alma, mas é lógico que passaremos aflições como talvez alguns dos irmãos estejam passando neste momento. As aflições de Paulo, eu acho que depois da figura de Jesus, Paulo se torna um ícone, né, da igreja primitiva, um dos homens que mais sofreram em detrimento de pregar o evangelho. Ele não sofreu porque ele queria ter uma carroça nova, ou porque ele queria ter cavalos de puro sangue. Ele não sofreu porque ele se preocupava em ter uma túnica de marca. Né? Ele não sofreu porque ele gostaria de abrir uma empresa ou qualquer coisa parecida. Ele sofreu por causa do evangelho. E ele sofreu muito. Muitas vezes, irmãos, nós temos motivo. Nós teríamos motivo, falo por mim agora, eu teria motivos para olhar para alguns sofrimentos que eu passo e falar assim: não, eu estou passando por isso, mas eu mereço, porque eu sou caco ruim. Mas olhando para o desprendimento deste homem, o amor e a paixão pelo evangelho, nós poderíamos dizer: mas o porquê esse homem sofreu tanto? O porquê que esse homem passou por tantas situações? Logo, observando assim de cara, de início nessa reflexão,
nós vemos que é um erro enorme dizer que não podemos sofrer. É um erro enorme achar que tudo tem que dar certo na nossa vida. É um erro enorme achar que nós temos que ter o melhor emprego, achar que nós temos que ter a melhor vida, achar que nós temos que ter a conta no banco explodindo no azul. É um erro isso. É um erro alimentar esperanças terrenas. O que eu não quero dizer é que você não pode se formar, que você não pode ter um bom trabalho. Eu não quero dizer isso. O erro é você focar nisso e achar que a bênção, a graça, a misericórdia de Deus está relacionado à prosperidade material. E eu te digo, não, não está. Então, olhando a situação, nós vamos ver logo ali em Atos 9, e eu gostaria que você abrisse comigo. O livro de Atos nos dá inúmeras informações a respeito desse homem. Então, Atos 9, Atos capítulo 9, verso de número 16, vai nos dizer: pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Nazareno, Jesus, se apresenta a Ananias e fala assim: olha, agora você vai lá, você vai orar por este homem chamado Saulo, ou Paulo, e importa que eu faça este homem entender o tanto que ele deve sofrer e padecer pelo meu nome. Então, o ministério de Paulo já começa com um entendimento. E que bom seria, irmãos, se todos nós que lemos a Bíblia tivéssemos essa compreensão, que teremos aflições. Então, o ministério de Paulo já começa com uma profecia de Deus. Aleluias! Uma profecia tremenda. Deus entrega o manto para Paulo e fala assim, ó, importa você entender o tanto que você vai sofrer pelo meu evangelho. O tanto que você vai sofrer pelo meu nome. Que profecia linda, irmãos. Que traz estrutura. Então, esse homem já começa um ministério sem qualquer tipo de imaginação fantasiosa. Ele já começa um ministério sabendo que o que esperava ele eram sofrimentos por causa do nome de Cristo Jesus. Esse homem, em uma dada circunstância, eu gostaria que você abrisse comigo na segunda carta que ele envia à igreja de Corinto, segunda carta a Corinto, capítulo de número 11, verso de número 23. Esse homem vai falar de uma situação, ou estava acontecendo algo na cidade de Corinto, ao qual os cidadãos, os membros daquela igreja, daquela comunidade de Corinto, estavam dando crédito a falsos mestres. Estavam dando crédito a falsos doutores que estavam colocando sobre eles algumas leis e impondo sobre eles alguns dogmas que não eram cristãos. E esses homens, eles se gabavam de ter feito alguma coisa pelo evangelho e carregavam seus títulos por ter passado por algum sofrimento. Então, Paulo, ele fala assim, olha, não prestem atenção no que eu vou dizer, mas é só para eu poder enfatizar para vocês, mas entendam como se eu estivesse fora do meu corpo, fora de mim. Entendam como se eu estivesse na minha loucura racional, na minha loucura humana. E Paulo está falando assim para os irmãos de Corinto. E aí, então, ele começa a dizer a respeito de algumas coisas que ele já havia vivido por causa do evangelho. Por causa do evangelho, não era nada pessoal, nada para ele, por causa do nome de Cristo. Então ele começa a dizer nessa sua lista, e ele diz: esses homens aí são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Se eles são ministros de Cristo, eu sou muito mais do que eles. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em prisões e em açoites sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez, apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes.
Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, e em perigos de salteadores, e em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, e em perigos na cidade, em perigos no deserto, e em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando esse homem começa a dar essa lista, logo, irmãos, nós caímos na realidade e nós entendemos: poxa, Jesus, eu achava que pelo fato de eu ser crente eu não poderia passar por provação. Eu imaginava, Jesus, que a minha vida seria tranquila. De uma certa forma, irmãos, nós devemos sim desfrutar da paz de Cristo. Porém, a paz de Cristo serve muito mais para nos dar maturidade em meio às tribulações. Então, Paulo começa a listar aqui e a falar de situações que ele passou e que ele viveu pelo Evangelho. Talvez alguém de uma teologia mais liberal vai dizer: não, é errado, porque você é filho do rei e você não pode sofrer, você não pode ficar triste, você não pode ficar angustiado. O que é um exagero? 5 vezes açoites de 40 menos um, porque era o máximo 40, então eles chicoteavam Paulo até 39. Então, para poder repetir a quarentena de açoites menos um, para que isso pudesse aumentar o sofrimento dele. Olha ele falando, irmãos, eu fiquei preso, muitas vezes eu fiquei sem comer, eu fiquei sem beber, e muitas vezes me deixaram com a vergonha exposta, ou seja, todo nu. Eu fui envergonhado, eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu fui abandonado e eu fui traído pelos meus próprios irmãos, que eu achava que eram irmãos, mas eram falsos. Eu sofri tudo isso por amor de Cristo. Só que aí depois, se você continuar até o 33, você vai ver que ele está falando assim: olha, mas não levem em consideração, eu estou apenas fazendo uma comparação para que vocês entendam. Se é para vocês dar atenção ao que esses homens falam, dê atenção para mim, que sofri muito mais do que eles. Se for para vocês seguir o que eles falam e deixar que esses homens enganem vocês, se for para considerar eles como profeta, também sou eu. Se for para considerar eles como apóstolo, também sou eu. Se eles forem cristão, se eles forem cristãos, eu sou muito mais. Se for para fazer comparação. Mas Paulo diz: longe de mim querer me gloriar nisso. Antes, se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei no Senhor, na minha fraqueza. Me gloriarei na minha fraqueza, na minha carne. Me gloriarei porque sou fraco e dependente de Deus. Se eu tiver que glorificar alguma coisa, eu glorificarei a Deus, que tendo misericórdia resolveu usar alguém pequeno como eu e me dar a oportunidade de servi-lo. Quando nós, irmãos, observamos esta palavra, nós vamos ver a profundidade do conhecimento de Deus que este homem recebeu. No capítulo 9, no verso de número 5, de 1 Coríntios, Atos 9, 5, o Senhor vai falar uma palavra para ele. Algo muito conhecido pela igreja, e o Senhor vai dizer para ele no verso 5 de Atos 9. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, Saulo, a quem você está perseguindo. E aí você entende que esse homem, ele era um perseguidor de Cristo, ele vivia
atrás dos cristãos para matar, mas agora ele vai viver o outro lado. Ou seja, quando nós estávamos no mundo, irmãos, nós vivíamos atrás de uma visão de prosperidade, íamos atrás de vídeos e coisas para poder evoluir na nossa carreira, buscar ou tentar encontrar a felicidade, né? Você não já viu alguém dizer em algum momento, falar assim, não, eu mereço ser feliz, eu tenho que ser feliz a toda circunstância, em todo jeito. E aí a felicidade ela é relativa. Depende do que a pessoa entende como felicidade. Paulo achava que estava fazendo certo. Muitas vezes, quando nós buscando a felicidade, achamos que estamos fazendo certo, quando na verdade não estamos. O Senhor, quando ele olha para Paulo, quando ele observa a vida de Paulo, ele fala assim: Paulo, dura coisa, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Dura coisa é você querer lutar contra o chamado de Deus na sua vida. E esse homem entendeu de princípio e falou assim: não, não dá para resistir, eu vou me lançar na presença do Senhor e deixar ele me usar. Só que eu sei que eu tenho que estar pronto para resistir todo tipo de ataque, e principalmente nas aflições. O que é a aflição? É a situação daquele que está aflito, profundo sofrimento, ânsia, agonia, angústia. Aí eu pergunto: quem nunca? Quem nunca esteve angustiado? Quem nunca viveu uma ansiedade? Quem nunca esteve agoniado por alguma situação? O próprio Jesus viveu momentos de agonia. Então, quando nós observamos, irmãos, a nossa caminhada, o que eu quero passar para os irmãos, que acredito que a maioria dos irmãos já estejam muito bem doutrinados e preparados nessa situação, porém é o que fala João 14, 26, né? E o Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar das coisas que eu vos ensinei. Então, nós estamos em um momento de aprendizado para uns e de reflexão, de trazer à memória o que dá esperança para outros, de entender que as aflições fazem parte de um processo. Então, nós temos que ter a maturidade para lidar com isso. Embora todos os sofrimentos, e olha que Paulo diz, ele diz assim: olha, eu estive uma noite e um dia no mar por causa de um naufrágio. Ali a deriva. Aí, em alguns momentos, eu acho que passava pela cabeça desse homem: ó, eu vou morrer aqui. Daqui eu não saio mais. De tamanhos sofrimentos e angústias que ele vivia, das situações, e tudo isso por causa do evangelho. Paulo era diferente de mim, que muitas vezes tem o pensamento dividido. Ao mesmo tempo que quero pregar o evangelho, que quero alcançar almas, também quero comprar uma roupa nova. Também quero comprar um calçado. Também quero ter isso, quero ter aquilo. Notemos, irmãos, que esse homem está passando por todo esse sofrimento pelo desprendimento para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. E o que eu acho mais interessante na vida deste homem é que depois de ele trazer toda esta lista, ele falava assim: olha, além das dores, das angústias, da humilhação e de tudo que eu passei, ainda tinha um peso sobre o meu coração. Ainda tinha um peso sobre a minha alma. E esse peso era: como é que estavam as igrejas? Olha a preocupação desse homem. Cheio, lotado do Espírito Santo de Deus. Um amor por almas que transcende, muitas vezes, a nossa compreensão. Muitas vezes, irmãos, nós vamos para o canto, ficamos tristes, deixamos de cultuar em algumas, deixamos de dar glória a Deus em outras, porque estamos tristes, porque não conseguimos alcançar um objetivo. Eu não estou aqui, não vamos entrar na questão se é certo ou errado chorar ou ficar triste, angustiado, não é isso. Mas é uma questão de observar que nós temos exemplos de sobra para nos mostrar que podemos sim passar por aflições e mesmo assim sermos gratos a Deus. Podemos sim enfrentar dificuldades e dificuldades tamanhas que em alguns momentos podemos dizer para nós mesmos:
como é, Senhor, que o Senhor me fez passar por tamanho vale, por tamanho deserto, e eu ainda chegar do outro lado com esperança. Né? E isso é o que o Espírito Santo de Deus produz na igreja. A carga de glória que nós recebemos de Deus, na maior parte das vezes, é para nos ajudar nos dias da aflição, nos dias da angústia, nos dias da tribulação. E esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos aprender a lidar com essas situações. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Esse homem, ele além de todas as situações que ele viveu, ele ainda vai dizer que foi abandonado pelos filhos da fé. Ele alcançou, formou, doutrinou, e em alguns momentos foi abandonado até pelos filhos na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Ele vai dizer desta forma: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Olha, até os meus filhos na fé, eles me deixaram. Estou desamparado. Estou sozinho. E aí eu digo para você, meu irmão, você está pronto para ganhar uma alma, desempenhar tempo, abrir mão da sua família, abrir mão dos seus lazeres, abrir mão dos seus desejos e vontades para empregar, para que uma vida possa conhecer a Cristo. E aí essa pessoa vai crescer, vai se desenvolver. Quando essa pessoa crescer e se desenvolver, ela vai colocar o pé na estrada e vai olhar para trás, e nem vai olhar para trás, e você vai ficar ali a ver navios, e você muitas vezes vai pensar: poxa, eu ajudei tanto. Eu me empenhei tanto para que essa pessoa saísse da vida que estava e hoje me abandonou. Estou só. Deixado pelos seus filhos na fé. Abandonado pelos seus filhos na fé. E olha que isso foi através de uma prática de implantação intensa de igrejas. Esse homem abria igreja, onde ele chegava, ele abria igreja. Ele não só abria igreja, como ele preparava os obreiros e já colocava como pastor. Então, o tempo dele nas cidades, no lugar onde chegava, às vezes era 1 ano e meio, às vezes eram 3 anos, 2 anos. Aonde ele chegava, ele gastava o seu tempo nos templos, nas casas, ensinando, doutrinando, trazendo direção. E em alguns momentos, esse homem vai dizer: me deixaram sozinho. Estou sozinho. É lógico que ele tinha maturidade suficiente, e é por isso que nós lemos esse texto. Ele tinha muita maturidade, e é o Espírito Santo quem deu isso para ele, que dá isso para nós. Ele tinha maturidade para saber separar o que é homem e o que é Deus. O que os homens podem fazer conosco e o que Deus tem preparado para nós. Então, o cerne dessa ministração hoje, irmãos, é maturidade espiritual. Vamos passar por muitas situações neste projeto chamado Obra de Deus, ao qual apenas os valentes e os fortes chegarão, atravessarão a linha de chegada. Porque o céu é conquistado com força e violência. Não há espaço para fragilidade. Se você se entregar, fica para trás. Observando uma manada, o predador, ele espera o que está mais fraco para abocanhá-lo, enquanto a manada continua. Estamos em uma jornada, irmãos. Estamos em uma corrida, e nenhum outro escritor utilizou mais esse termo do que o próprio Paulo, falando a respeito da corrida da fé, da caminhada da fé. Só que ele mesmo, utilizando desse termo, ele fala assim: olha, eu como atleta, eu corro dentro das regras. E eu esmurro o meu corpo. E eu faço com que esse corpo se abstenha de alimentos ou de situações que não são boas, para que eu possa disputar essa corrida de forma honesta, de forma digna. E eu vou esmurrando este meu corpo
para que, ganhando a muitos, não venha a ser eu desqualificado. Então, estamos numa caminhada onde a luta é dura. Em alguns momentos, ela soa como desleal, porque muitas pessoas vão tendo privilégios, muitas pessoas vão se valendo de artefatos antibíblicos, antropocêntricos, onde o coração do homem é o centro, aonde a vontade do homem é o centro. É só você dar uma olhadinha e você vai ver muitas pessoas se valendo de artifícios humanos para poder tentar chegar lá na frente. Mas observem que esta caminhada não existem atalhos, só existe um caminho. Nesta caminhada, a porta ela é estreita. O caminho é estreito. Não existem becos, não existem atalhos. Observando o que Paulo vai falando, ele vai dizendo: olha, comunidades inteiras foram atendidas pelo trabalho de um verdadeiro apóstolo. Não obstante, Paulo sente-se abandonado por seus irmãos de caminhada, prisioneiro em Roma, e inimaginável a tristeza do apóstolo neste momento de solidão. Dá uma observada aí na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso de número 9. Olha o que ele vai dizer. Do 9 ao 11. Procura vir ter comigo depressa, ele está falando para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ele está falando: olha, eu estou sozinho, só está Lucas aqui comigo. Alguns foram para fazer a obra em outro lugar, pela necessidade, mas outros parecem que ficaram apaixonados pelas coisas da terra. E eu fui abandonado. Estou só. Eu acredito que não é segredo para nenhum dos irmãos que este homem ele andava em comitiva, porque Paulo era um homem muito, muito usado por Deus. Porque ele sabia que na sua caminhada ele precisava de deixar um legado. Você já parou para pensar nisso? Uma pergunta para você aí. Qual é o legado que você tem deixado? Ele se preocupava muito em deixar um legado. E qual era o legado? Eram os seus discípulos, aquele que ele ia formar. Na verdade, os discípulos, no termo correto, pertencem a Cristo. Porém, estava sobre a vida dele a incumbência de fazer com que o evangelho continuasse. Então, ele precisava de pegar pessoas e colocar do lado dele, para que essas pessoas pudessem continuar passando a visão pura, genuína do evangelho. Não algo misturado, algo essencial, algo puro, simples, como é o evangelho do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele fala: olha, eu estou me sentindo só. E aí eu quero dizer para você, em alguns momentos da caminhada, você tem que ter maturidade. Quando você estiver só, pode ser que realmente alguns te abandonaram porque amaram o século presente. Amaram as coisas que o mundo oferece, amaram um evangelho fácil, amaram as coisas dessa terra, mas pode ser que outras pessoas serão tiradas do seu lado, porque Deus vai precisar de trazer aprendizado, não que Deus precisa, é mais uma força de expressão, Deus vai trazer um aprendizado na solidão, entre aspas, porque Deus não nos desampara nunca, Ele está conosco. Em alguns momentos, e é esse o problema de alguns irmãos, que quando Deus, se ele estivesse com a sua maturidade espiritual aflorada, ele ia entender que quando algumas pessoas saem de perto, é um momento de Deus ensinar. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Eu estou só. A igreja me abandonou, os irmãos não ligam para mim, isso não é união, isso não é igreja. E aí eu digo para você, crente, entenda o momento de Deus na sua vida. Entenda que Deus quer te ensinar a caminhar sem as muletas. Está entendendo? Sem as muletas.
Em alguns momentos, talvez a sua fé está amparada na fé do pastor. Talvez a sua fé está amparada na fé do líder, da líder das irmãs, do líder da líder dos jovens, dos adolescentes, ou de qualquer área que seja. Talvez a sua fé está amparada numa irmãzinha de oração do Brasil, numa irmãzinha de oração da Suíça, da Europa. E Deus está falando, olha, vai chegar um momento que eu vou tirar essa pessoa de perto. E eu quero saber na onde está amparada a tua fé. Aonde está ancorada a tua fé? Paulo está falando, olha, eu estou sozinho. Me deixaram todos. Mas não tem problema não. Quando você vier, traz aí. Traz contigo Marcos. Vem, Timóteo, traz Marcos contigo. Quando nós olhamos essa situação, irmãos, nós sabemos que Paulo ele tinha uma maturidade tão grande que ele falava assim, ó, não tem fulano, vai Beltrano. Não tem Beltrano, vai Cicrano. Se não tem, vai eu e Jesus mesmo. Não tem problema, eu ganho outro. Né? Eu ganho outro, faço discípulo, não tem problema nenhum. Estou pronto, aleluias. Estou pronto para viver o evangelho com maturidade. Com maturidade cristã. Bendito é o nome do Senhor. Observando essa situação, o desenvolvimento dessa palavra, né, o apóstolo do sentiu, ele sente dor, dor do desamparo, dor da traição, dor da perda. Quando ele pede a Timóteo, procura ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e só Lucas está comigo, o quadro da vida de Paulo mostra-nos como podemos ser vítimas. O quadro da vida de Paulo mostra para mim e para você que podemos ser vítimas em muitas situações. Vítimas do quê, pastor? Vítimas do desamparo, da traição, do abandono. Podemos ser vítimas dessas situações na caminhada cristã. Esse fato não acontece apenas com pessoas não crentes. Acontece também com crente, irmãos. Acontece com crente. E é por isso, quando nós não entendemos isso, estamos abertos a fracassar na fé. Por quê? Porque não esperávamos, porque foi prometido por alguém que quando você viesse para Jesus, acabaram-se os problemas. Hã? Que evangelho fácil, né? Seria tão bom, né, irmãos? Você ali tranquilo, sentado na rede, só esperando chegar o momento. Ei, Jesus, não vem logo, dá mais água de coco aí, né? Ei, Jesus, vem logo. Ô, o Senhor está fazendo muito sol aqui, coloca uma sombra aqui, né? Está fazendo muito sol, está me incomodando, Jesus, o sol está queimando a minha pele, né? Então, irmãos, esse evangelho não existe. Para qualquer pessoa que lê a Bíblia, esse evangelho fácil, sem dor, sem angústia, sem sofrimento, não existe. É falácia, é invenção, é utopia. Imaginaram alguma coisa assim e entregaram. Só que quando você começa a ler a Bíblia, não bate, não combina. Então nós vamos entendendo. Nós vamos entendendo que nós vamos ter decepções, vamos ser traídos. Paulo foi traído. Jesus foi traído. Jesus não foi só traído, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então entenda que nessa caminhada você vai ser desamparado por motivos bons e ruins, você vai ser traído, aí nesse caso não tem motivo bom, né? Você vai ser abandonado, você vai ser deixado de lado, mas a caminhada cristã, ela também te oferece isso. Porque é isso, são essas situações que vão te fazer amadurecer e entender que, embora você ofereça um culto de forma comunitária, embora você tenha como cristão o dever de amar ao seu irmão, você tem que entender que você depende apenas de Deus. Você depende apenas de Deus. O seu irmão, ele vai em alguns momentos, Deus vai aproximar pessoas, em outros momentos, Deus vai afastar pessoas.
E todo crente que amadureceu para isso, ele vai caminhar até atravessar a linha de chegada. Quem não entendeu, vai passar a vida inteira desviando, voltando, alguns, nem todos, alguns desviam e fica por lá mesmo. Desviando, voltando, entra numa igreja, vai para outra, e 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 vai uma vida toda. Porque todas as vezes ele vai se chatear com alguém. E o Senhor Jesus está falando, olha, para poder permanecer no evangelho, tem que ter costas largas. Tem que ter cascadura para permanecer no evangelho. Tem que ser feito de carvalho, né? Carvalhos de justiça. Tem que suportar a tempestade. Porque os dias são difíceis, irmãos. E cada vez mais as coisas vão piorando. Cada vez mais as coisas vão piorando de forma humana, de forma espiritual a alegria vem vindo, cada minuto que passa Jesus está mais perto, cada hora que passa Jesus está chegando, de forma espiritual, glória a Deus, de forma material, nós vamos ver coisas terríveis, como já temos visto, né? Você, ó, dá uma olhadinha no jornal aí, em um jornal famoso no Brasil, saiu um escândalo terrível de um dito pastor lá que aprontou barbaridades e atrocidades, mas não faz parte da nossa ministração. Então, nós vamos vendo que Jesus ele vai falando sobre essa situação, assim como a palavra nos direciona a tomarmos exemplos da vida deste homem, deste gigante da fé. Um homem que em momento algum buscou honra e buscou glória. Ele só fez aquela paradinha ali em 2 Coríntios, porque ele precisava de ensinar os irmãos a não confiarem naquelas pessoas só porque padeceram um pouquinho pelo evangelho. Ele falou: se for para vocês dar atenção para eles, dá atenção para mim, que sofri muito mais do que eles. Olhem para mim, que sou sim um exemplo para vocês. Não deixem se enredar por essas pessoas, por esses falsos mestres. Quando nós vamos vendo o que aconteceu com Paulo, também pode acontecer com você, assim como pode acontecer comigo. Pessoas chegarão na nossa vida e pessoas sairão. Mas o que isso deve, até que ponto, pastor, isso deve influenciar a minha vida espiritual? Em nenhum. Em nenhum. Sinta, sim, a ausência das pessoas, porque você é humano. Mas prossiga na caminhada. Não pare. Aproximou, viveu um tempo, foi embora, vida que segue. Vida que segue porque o céu é logo ali. E nós temos essa promessa da parte de Deus, mas temos que ter essa maturidade. Muitas perguntas vão surgindo na vida cristã, e aí Jesus ele fala um pouquinho sobre isso, Mateus 7:14, né, a respeito do caminho estreito, da porta estreita, mas vamos lá ler, Mateus 7, verso de número 14, bendito é o nome do Senhor. Vamos ler o 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, pela porta larga. São muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Eita, Jesus. Então, irmãos, em algum momento, muitas pessoas vão ter a preferência pela porta larga. Só que Jesus falou para você assim, ó, só dá para entrar na porta estreita, se você quiser. E você fala, não, Jesus, eu quero a porta estreita. Então Jesus fala, então continue na caminhada. Alguém saiu do caminho, desviou do caminho, continua olhando para Cristo. Continua olhando para Cristo. Mas era fulano, era Beltrano, não interessa. Continua olhando para Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso número 4, desculpe, irmãos. 2 Timóteo 2, 4, vai nos dizer assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, você não está, de forma alguma, para fazer a vontade do seu irmão, se a vontade dele não estiver com a vontade de Deus.
porque nós andamos pela palavra e não pelas vontades, pelos prazeres, pelas paixões e pelos desejos das pessoas. Embora que muitas vezes algumas pessoas tenham até desejos bonitinhos, mas não condiz com a palavra. Então, o bonitinho, como dizia um amigo meu lá em Prudente, o bonitinho é um feio arrumado, né? Então não dá certo, né? Então tem que ser glorioso, e glorioso vem da parte de Deus. Então nós permanecemos naquilo que Deus fala, agradando ou não, é a palavra do Senhor. E não podemos mudar de rota. Não podemos mudar de caminho, porque senão, como diz o outro, vai dar ruim. E não é isso que nós queremos. Apesar das necessidades não satisfeitas. Olha aí, irmãos, que coisa linda. Você está pronto para receber o não de Deus? Você acredita que você criou uma estrutura para conseguir suportar o não de Deus? Porque o não de Deus o não de Deus dói. Olha lá a situação do rei Davi, quando comete um adultério, jejua, ora, põe o rosto no pó e aquela coisa toda. E Deus fala para ele: não, a criança não vai viver. Não vai viver. E é um não, e ponto. Deus falando com Jeremias e fala assim: ó, não terei misericórdia de Israel. Ainda que Moisés e Abraão viessem, não mudarei a sentença. É não. Estão Moisés com todo aquele povo, aquela multidão que Deus tirou do Egito para entrar na terra prometida, e por causa da murmuração, Deus falou: não, vão andar 40 anos no deserto, e toda essa raça ruim vai morrer. O não de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus vai falar não. E o não de Deus dói demais, porque muitas vezes somos como filhos mimados. A expectativa pelo sim tem frustrado muitos crentes. E muitos têm abandonado a fé, porque Deus disse não. Deus disse não através do pastor, Deus disse não através de um irmão, e ele não entendeu. Ele falou: não, está contra mim. Então, acima de tudo, a nossa espiritualidade tem que nos ajudar nestas questões, a saber entender, acima de tudo, a voz de Deus. Porque é importante, disso depende a nossa salvação, depende a tranquilidade e a paz da nossa alma. Por fora pode estar uma turbulência, mas por dentro tem que estar tranquilo. Agora, para muitas pessoas que até são cristãos, por fora está uma calmaria, mas por dentro está um furacão. Então não dá certo, não vai conseguir permanecer no evangelho desta forma. Então nós vamos ver que a necessidade de Paulo não foi satisfeita em muitas situações. A prisão gélida onde Paulo foi encerrado expressa o estado da completa falta de dignidade humana. Você acha que você já foi humilhado na sua vida? Imagina esse homem nu, largado num chão gelado, no fundo de uma caverna, sendo tratado como um animal. Ele não poderia ter entrado em uma depressão profunda pelo tamanho ultraje, pela humilhação, pelas feridas, pelos maltratos? Como que é terrível, né, meus irmãos, a gente ter uma dor de cabeça, ter um problema, uma dor na articulação. Como que é terrível ter uma tendinite causada por uma friagem nos ossos, nos músculos, nos nervos, inflamações. Agora imagina um homem nu, desnutrido, por várias noites, isso já açoitado, largado no fundo de um calabouço escuro. E aí nós falamos assim: não, eu não posso sofrer. Eu não posso ter angústias. E o Senhor usa Jesus, nosso Deus usa Jesus, usa todos os discípulos, os seus apóstolos, usa os que vieram depois, usa a figura de Paulo para nos mostrarmos o tanto que muitas pessoas, que muitos de nós podemos padecer. E Deus está falando para você: isso é evangelho. Não é, irmãos, uma idolatria ao sofrimento. Em nome de Jesus, não entenda desta forma.
Não é uma exaltação ao sofrimento de Paulo, mas é uma conscientização de que você pode sim viver momentos de dificuldade e que isso não vai interferir. Isso não quer dizer que você é menos crente ou mais crente que um irmão, porque você sofre mais a seu modo de ver. Simplesmente estamos passando por esta escola chamada caminhada cristã. E é uma escola que nos traz valores que nunca mais serão esquecidos. Dentro desses valores, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso de número 4, este homem ele vive uma situação com a igreja de Corinto e a angústia da alma dele por causa daquela situação, ele escreve esta segunda, que é a quarta carta, né? Ele vai dizer assim, capítulo 2, verso 4 de 2 Coríntios. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Está entendendo, irmãos? A angústia, o sofrimento da alma deste homem por causa daquela igreja. Porque estava sendo rejeitada por aquela igreja e por alguns irmãos, não por toda a igreja, mas por alguns irmãos, propriamente, ou talvez pela família que ele disciplinou em 1 Coríntios, no capítulo 5, quando aquele jovem tinha caso com a sua madrasta. E Paulo, então, traz uma exortação forte a respeito daquele homem, a respeito daquela família, a igreja suportando toda aquela situação de erro e ainda se gabando daquela situação, e ele fala, olha, vocês estão à beira da loucura, aceitando tamanho ultraje contra a santidade do Senhor Jesus. Não, coloque em disciplina este homem, coloque em disciplina esta família, esta situação. E provavelmente Paulo tenha ganho alguns inimigos por causa disso, pelo zelo da palavra do Senhor. E aí ele vai escrever uma carta dizendo, olha, irmãos, eu estou escrevendo para vocês no meio de muitos sofrimentos e com muitas lágrimas. Por quê? Porque o evangelho, em muitos momentos, ele vai nos produzir, ou vai nos dar sorrisos gostosos, maravilhosas gargalhadas de alegrias. Porém, esteja pronto, porque também produzirão lágrimas, angústias de coração. Esse é o evangelho genuíno. Porque nos leva a padecer pelo nome de Cristo. A experiência paulina desafia-nos a viver um evangelho que não prioriza a ilusão. Não prioriza a ilusão. Não é um evangelho fabricado ou pautado apenas na alegria, na bonança. É um relacionamento, né? Na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, né? Na riqueza e na pobreza. Só que nesse caso a morte não nos separa, né? A morte nos une ainda mais. Aleluias. Glórias a Deus. Então nós vamos vendo, irmãos, que nesta caminhada com Cristo, nós devemos fugir do evangelho que prioriza a ilusão. Nós devemos sim entender que a nossa caminhada nem sempre será um mar de rosas, né? Eu amo esse jargão antigo, né? Tá achando que a vida é um mar de rosas, né? Vai! Vai vivendo. Vai se aprofundando para você entender como é que funciona. E Deus, ele quer nos dar, irmãos. E ele tem nos proporcionado isso. Estrutura para sermos cristãos de verdade. Não o crente algodão doce, né? Não o crente algodão doce. Aquele, né, uma aguinha, né? Ou relou, acabou. Né? Não somos de açúcar, irmãos. Deus, ele instituiu na terra uma igreja forte. Tanto é que ele dá o nome de Pietro,
ou pequena pedra tirado da rocha. Ou seja, a estrutura da igreja, ela é uma estrutura rochosa, dura, praticamente impenetrável. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer de nós. Cristãos firmados na rocha. Quando Paulo ele vai vivendo essas situações, ele passa para nós que a nossa realidade de cristão, em alguns momentos vamos viver espinhos, abrolhos, que não poucas vezes vamos ser feridos na carne. Não poucas vezes. Temos que estar prontos e preparados. Né? Irmãos, parece que eu ministrando aqui, às vezes eu tenho essa sensação de que eu estou passando para os irmãos, eu estou desenhando um campo de batalha dentro da igreja, né? Uns de um lado, outros de outro, e tacando cadeira para todo lado, em nome de Jesus. Não é essa a visão que nós estamos trazendo, tá bom? É só uma estrutura de crente, saber suportar os dias difíceis. O escritor aos Eclesiastes, ele diz, olha assim, ó, aproveita os dias bons, aproveita os bons dias, porque os dias maus virão e eles serão muitos. Aproveita os dias bons, mas tenha consciência de que os dias maus virão e eles serão muitos. Que a sua alma esteja guardada em Cristo. Mas é lógico que no meio do não de Deus, sempre tem uma palavra que ela é chave para a vida de todo cristão. Eu vou entregar uma chave para vocês agora. Receba. Amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios 12, 9. E o que eu acho muito lindo é que depois de uma visão gloriosa, depois de um revestimento glorioso, vem um espinho na carne. Depois de um revestimento glorioso, vem a revelação de uma prova constante. Mas no meio de uma prova constante, vem uma palavra chave para a vida de todo cristão. 2 Coríntios 12, 9, o Senhor diz para Paulo, relatando o que Deus disse para ele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, você terá angústias, aflições, meus irmãos, vocês terão angústias, aflições, dificuldades, ânsias, dores na alma e no coração. Vocês serão desamparados, traídos, terão vários sentimentos a respeito de muita coisa, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A graça do Senhor Jesus Cristo te basta. A graça do Senhor Jesus Cristo te é suficiente. Você precisa e depende dele em todas as circunstâncias. Livres da opressão, da necessidade. Eu estou partindo, irmãos, para uma conclusão. Ainda não é o fim, mas nós estamos chegando. Parece Jesus dando a situação no sermão profético, né? Olha, quando vocês virem ali, né, brigas, tremores de terra, isso aqui, ainda não é o fim, né? Então, a gente chegou aqui, mas ainda não é o fim, tá? Aguarda um pouquinho aí. Livres da opressão da necessidade. Embora preso e necessitado, o apóstolo envia uma carta aos filipenses. Aqui é onde o texto, onde nós lemos em Filipenses 4. Ele envia uma carta aos filipenses, demonstrando o regozijo do Senhor em seu coração, a saber que os crentes daquela localidade lembravam-se dele. Filipenses 4:10, aonde nós lemos. Esse fato denota a maturidade do apóstolo em Cristo, mesmo no sofrimento do cativeiro. Estou preso, não tem problema não. Eu sei que a graça de Cristo me basta. Estou passando por dificuldade, por fome, por sede, por frio, jejum forçado? Estou passando por tudo isso? Estou. Fui espancado, surrado, fui maltratado, humilhado? Fui. Mas a graça de Cristo me basta. A graça de Cristo me é suficiente. E aí, no verso 11, ele vai falar, né, que ele tem maturidade para enfrentar isso.
E como Paulo, nós devemos regozijar-nos no Senhor, em meio às aflições e os sofrimentos da vida. Isso sim é ser maduro. Quando você está passando por prova, por luta, e eu já disse isso algumas vezes, uma vez falando com uma irmã no telefone, pastor, eu queria ser que nem o senhor, porque o senhor não tem luta, o senhor não tem prova, né? O senhor não tem problema. Eu falei, não tenho, irmã, nenhum, né? Nenhum. A graça de Cristo nos basta. Aleluias, né? Por quê, irmãos? Nós sabemos. E é isso que muitas vezes nós tentamos chamar a atenção. O que a angústia, o que o desespero, o que a tristeza, o que a cara fechada, o que a cara amarrada vai acrescentar na tua vida? Nada. Não soma em nada. O que eu não quero dizer, irmãos, nós somos seres humanos. Em alguns momentos vamos chorar. Tem um louvor que diz, né? Se chorar, chora nos pés do Senhor, né? Então entra no teu quarto ali, chora nos pés do Senhor. Sai para fora ali, coloca um sorriso no rosto, né? Afinal de contas, ninguém tem culpa dos teus problemas. Afinal de contas, ninguém tem culpa dos seus desafios. Não podemos tratar um irmão porque estamos. Não, é lógico que temos maturidade para entender que o irmão está na prova e é por isso que muitas vezes ele age de forma errada. É por isso que muitas vezes ele age de forma áspera, né? Alguém disse, não, você não precisa de ser tão mal educado. Fala, mas o senhor falou que a gente tem que ser sal, mas não precisa de ser sal grosso, né? Então, então nós vamos vendo as situações que vão se desenvolvendo e nós temos que ter maturidade para entender que alguns irmãos estão passando por problema. Mas, pastor, eu passo por problema e não sou assim. Parabéns, você entendeu. Você sabe que os problemas resolve com Jesus. E o seu irmão não merece o seu estresse. O seu irmão não merece o seu desafortúnio do momento. Ele merece o seu carinho, o seu amor e o seu respeito. Dê um sorriso para o seu irmão e chora nos pés de Jesus. Né? Chora nos pés de Jesus. Cara fechada, só dentro de casa, trancado no banheiro, com água quente, né? Que aí não tem como ficar cara fechada, que a água quente vai queimar e tem que abrir a boca e gritar, né? Então não dá para ficar com a cara fechada, né? Em nome de Jesus. E aí, olhando essa situação, nós vamos ver que Paulo ele consegue encontrar em Deus o seu refúgio. Qualquer que seja a luta e a circunstância, Deus é o meu refúgio. A gente poderia, se você só para você anotar aí, depois você lê, Salmo 11, verso 1, Salmo 35, verso 9, e aí nós vamos ler o 42, 11. Muito conhecido pelos irmãos, Salmo 42, 11. Diz-nos assim, bendito é o nome do Senhor, aleluias. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, o meu auxílio e Deus meu. Aleluias, né? Por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, né? Espera em Deus, Salmo 37, ó, deleita-te no Senhor. Né? O verso 5 do Salmo 37 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará, entrega o teu caminho ao Senhor. Então Paulo, ele estava descansado em Cristo Jesus, e ele vai vivendo as situações e as circunstâncias, mas administrando os sofrimentos da vida presente, sabendo, e aí ele escreve, né? Ele envia aquelas cartas gloriosas, 2 Coríntios, capítulo 4, no seu fechamento, Romanos 8, fazendo a fala que, irmãos, os sofrimentos desse tempo presente nem dá para se comparar com a glória que há de ser revelada, né? Olha, o que a gente passa aqui, o que a gente enfrenta aqui, é fichinha comparado àquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. O que Deus tem preparado para nós é muito maior. Eu estou em Cristo. Eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Bendito é o nome do Senhor. O mundo está em crise. Eu estou em Cristo. Glórias a Deus. E neste fundamento, Cristo, o apóstolo dos gentios agradece aos filipenses pelas ofertas e generosidade praticadas em seu favor. Filipenses 4,14. No entanto, embora carente,
A alegria do apóstolo pela oferta recebida não demonstra o desespero de alguém necessitado por dinheiro. Ele precisava? Precisava. Ele necessitava de ajuda? Necessitava. Só que a alegria de Paulo não é demonstrada por causa da ajuda financeira, por causa do alimento, por causa do suprimento que chegou para ele. Não. A alegria dele é pelo sentimento cristão da igreja. Essa é a alegria de Paulo. Ele não demonstra esse desespero por causa de coisas materiais, superficiais. Antes, ele evidencia a suficiência de Cristo, aleluias, representada através do socorro da igreja de Filipos. Tanto é que ele vai dividir com essa igreja e fala assim: olha, vocês já me socorreram outras vezes, quando nenhuma igreja queria ajudar. Vocês estavam me ajudando. Então ele se refere a essa igreja como uma igreja amorosa, como uma igreja que entendia, que tinha um sentimento cristão. Paulo, ele se regozija pela maturidade cristã dos filipenses. E essa igreja encontrava-se edificada em Cristo. A alegria de Paulo não estava na oferta, mas no contentamento que desfrutava em Cristo Jesus, nos momentos de aflições, em ver a disposição da igreja de Filipenses. O amadurecimento pela suficiência, e aqui eu estou partindo aqui, irmãos, para o encerramento. Sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Oh, aleluias. Irmãos, todos nós ansiamos por um dia poder nos valer dessas palavras. Eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Ah, maturidade de crente, aleluia. Jesus, olha nós aqui, Jesus. Eu sei, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a passar necessidade. Em Romanos, no capítulo 5, do 3 a 5, não vou ler porque o tempo já se esgotou, né, o apóstolo descreve o processo da maturidade cristã. Né, nós já pregamos em uma outra situação, em uma outra feita, que ele vai dizer, né, que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança a certeza. Né? Glórias a Deus pela vida do Senhor Jesus Cristo que se manifestou a Paulo. A vida de Paulo nos ensina que a aprovação na vida do servo de Deus forjará uma pessoa melhor, mais crente. Aleluia, entenda isso, meus irmãos. Se você já sabia, só lembra, né? A aprovação vai fazer você ser mais crente, a depender mais de Deus e a confiar mais em Deus. A pessoa mais crente em Jesus e fiel a Deus. O sofrimento faz nos constatar o quanto dependemos do Senhor. Nada melhor do que crescermos em Deus e diante dos homens com as nossas próprias experiências. Já viu pessoa que quer crescer na fé só vivendo dos testemunhos dos outros? Saiba que Deus traz provação na sua vida para te dar experiência, para que você possa ter certeza de quem você é ou de quem Deus é na sua vida. Somos provados em muitas situações e circunstâncias, irmãos. Somos provados na nossa fidelidade com Deus, em todos os sentidos, cultuais, nas ofertas, nos dízimos, nas primícias. Somos provados na escassez e na abundância. Somos provados em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. E é ali, nos momentos de prova, que nós somos aprovados ou reprovados, como qualquer curso, como qualquer escola, como qualquer situação que enfrentamos na nossa caminhada. Nós não somos crentes para sermos autossuficientes, não. Muitas vezes nós passamos por provações e nós entendemos que a provação que vem na nossa vida é para que nós nos tornemos autossuficientes, não.
As provações que vêm na nossa vida é para que nós possamos entender que somos insuficientes e dependentes do Senhor. Eu passei pela prova, mas eu sei que eu só venci porque Deus estava comigo. Então eu passei por aquela situação, mas eu não sou autossuficiente, eu dependo de Deus. As situações servem para abrir os nossos olhos de que somos totalmente dependentes. E você viu o que Paulo relata ali, né? E em todo tempo ele faz questão de dizer que ele depende de Deus. Em todo tempo, Paulo vê a sua miséria como homem. Ele se compara ao mais pecador de todos os homens. Por quê? Porque Cristo foi revelado de forma gloriosa a ele. Né? Aí a solidez da fé de uma mãe que perdeu o seu filho, aí você dá uma olhada para Jó, para você ver a experiência que este homem viveu. Ó, como, irmãos, um homem que está em Deus, somente uma pessoa que está em Deus consegue robustez suficiente para passar por situações catastróficas e mesmo assim continuar glorificando o nome do Senhor. Esse foi queimado. Esse sim foi queimado pelo Espírito Santo. Esse sim foi tocado profundamente por Deus, porque criou casca, criou, né, estrutura. Como explicar a solidez da fé de uma mãe que perdeu seu filho? Da esposa que de forma trágica viu a vida do seu cônjuge se esvaziar. Isso estamos nos referindo à esposa de Jó, né? Do pai de família que da noite para o dia viu ou veio a perder todos os bens materiais, mas ao mesmo tempo podem dizer: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade cristã. Deus deu, Deus tomou. Acima de tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Aí então ele vai dizer o que muitos crentes, e que muitas vezes nós fazemos isso, tomando um copo d'água, na sombra fresca, uma aguinha de coco, chupando um sorvete. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Chupando sorvete é fácil. Tudo posso naquele que me fortalece. Com carro, com ar-condicionado é fácil. Mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Passando por naufrágios, abandonado no meio do mar, agarrado a um pedaço de madeira, mordido por víboras, espancado em praça pública, apedrejado a ponto de morte, descido por um cesto, passando por fome, sede, frio, dificuldades tremendas, perseguições, traições, humilhações. E ele diz: olha, hoje eu sei ter abundância, eu sei ter tudo e eu sei ter nada. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque Deus me permitiu viver todos os sentimentos, de ter muito e ter pouco, de ouvir sim e ouvir não. Tudo eu posso, tudo. Fraqueza, pobreza, tristeza, fome, abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, que você possa guardar no teu coração, Salmo 119:11 diz: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mesmo em meio a tribulações, problemas, lutas e dificuldades, nós temos que desenvolver uma vida plena em Cristo. Amém? Nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Bendito é o nome do Senhor. Quero devolver a palavra ao nosso pastor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amo ser estudinho.